Olá, bem-vindo ao curso Maratona Java e nessa aula nós vamos falar sobre arrays. Então até agora nós estávamos trabalhando com variáveis do tipo primitivo. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Nós estávamos trabalhando com as variáveis do tipo primitivo. Para você que não lembra o que é uma variável do tipo primitivo, é uma variável onde você tem um espaço na memória, onde você só pode colocar um valor simples. Se, por exemplo, você tem uma variável primitiva do tipo int, idade, que faz uma referência para esse espaço de memória, você só pode colocar aqui dentro números inteiros e nada mais. Se você tem uma variável do tipo byte, a mesma coisa, você só pode colocar valores aqui dentro do tipo byte, que é um inteiro de até um byte, que equivale a 128. Desculpa, 127 ou menos 128. Então lembre-se, variáveis do tipo primitivo você tem apenas um pequeno espaço na memória. Mas imagine que você queira salvar, por exemplo, vários valores iguais. É nesse ponto que nós temos os arrays. Então imagine que você tem, por exemplo, vários valores para... Vamos fazer aqui, por exemplo, digamos que você tem uma variável aqui da idade, só que você quer salvar, por exemplo, a idade de 5 pessoas. Como você teria que fazer hoje? Você tem idade 1, int idade 2, int idade 3 e assim por diante. Se você quiser salvar 5 idades, você precisa criar 5 variáveis com nomes diferentes, porque você não pode criar variável a referência da variável com o mesmo nome. Então, para solucionar esse problema, uma das formas é a utilização de arrays. Provavelmente você vai se ver utilizando alguma classe, nós vamos ver isso em algumas aulas, do framework das collections, que são muito mais simples de se usar e tem muito mais poderosas. Então, para você guardar 3 idades utilizando apenas um endereço de memória, uma variável de referência, você precisa criar algo desse tipo. Essa variável de idade teria que ter vários espaços na memória. E cada espaço desse nós podemos colocar um valor. Então dessa forma você tem uma variável de referência que vai fazer a referência para vários espaços de memória. Cada espaço desse é uma posição. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber: o índice das posições aqui na memória sempre vai começar da posição 0. Dois, três, 4. Então, se você perguntar qual é o tamanho, quantas variáveis eu tenho aqui nesse array, quantos espaços eu tenho nesse array, nós temos 5 espaços. E até quanto vai o índice? Vai até 4. Ou seja, o size sempre vai ser o index mais 1. Então você tem que tomar muito cuidado quando você for acessar as posições do array. Então vamos criar nosso primeiro código de arrays. Vamos criar uma nova classe. Arrays 1. PSVM tab. Então, vamos começar guardando 3 idades dentro de um espaço de variável. Então, a sintaxe para você criar um array é você declarar o tipo,
abrir e fechar colchetes e o nome, idades. Então aqui nós temos o primeiro ponto. Sintaxe para se criar um array. Você tem dois tipos de sintaxe. Ou você coloca o colchetes logo depois do tipo da variável, que é mais indicado, ou você pode colocar depois do nome da variável. Porém, esse não é tão recomendado, mas é perfeitamente utilizável. Então, dessa forma, você está criando uma referência para um array. Em Java, nós temos dois tipos de variáveis, ou elas são do tipo primitivo, ou elas são do tipo reference, são do tipo referência, são objetos. E todo array em Java é considerado um objeto. Isso daqui é uma referência para um objeto. Então, dentro desse objeto de arrays, você pode colocar tipos primitivos, mas o array em si, a referência do array sempre vai ser um objeto. Então, a primeira regra é, todas as vezes que você for inicializar um array em Java, ou seja, você for criar em si o objeto do array, lembre-se, nesse exato momento nós temos apenas a variável de referência. Então, o que isso significa? Deixa eu apagar aqui. Vamos criar uma nova página. Então, o que isso significa? Nós temos uma variável int idade. Perdão, não é assim. Vou colocar um pouco mais fino. Nós temos uma variável idade. Isso é uma variável de referência. Não temos nenhum objeto criado, não temos um espaço na memória ainda. Você só tem um nome, idade, você está dizendo que isso daqui vai referenciar, vai alocar um espaço na memória, vai fazer referência a um espaço na memória para um array. Então, nesse exato momento, você não tem ainda aquele espaçozinho na memória, você só tem um nome, e esse nome sabe que ele vai ter que fazer referência para um espaço na memória que vai ser um array de inteiros. Para você criar o espaço na memória em si do array, você tem algumas formas. Vamos ver a primeira. Você utiliza a palavra new. Nós vamos aprender mais sobre ela quando nós entramos em orientação a objeto. New int. E a primeira regra é, todas as vezes que você for criar o array, o objeto, você precisa passar o tamanho. Você não pode criar um array sem tamanho em Java. Então, por exemplo, nós criamos aqui um array com 3 posições. Ou seja, o tamanho desse array é 3, mas o índice vai até 2. Então, nós temos 3 posições aqui. E esse cara faz referência para ele. Então, minha variável idade faz referência para 3 espaços na memória. Então, a primeira regra é, você sempre precisa definir o tamanho na hora que você estiver criando o array, não a variável de referência. E você não pode colocar aqui na variável de referência tamanho. A segunda regra que nós temos é que você só vai poder utilizar a palavra new e os tipos primitivos quando você estiver utilizando arrays. Porque a palavra new ela é utilizada para você criar objetos. Então é por isso que um array em si ele sempre é um objeto. Então lembre-se, nós temos aqui um array de tamanho 3, só que o index ele vai até 2. Por quê? Começa da posição 0. E como é que nós fazemos para preencher o array? Primeiro você chama a variável de referência, chamada idades, e você precisa dizer a posição que você quer colocar. Então olha aqui, idade na posição 0. Então como eu criei um array de int, aqui dentro eu posso colocar valores inteiros. Então na minha posição 0,
eu vou colocar 20. Idades, na posição 1, eu vou colocar 15. Idades, na posição 2, vou colocar 30. Então, vou preencher todas as posições, de 0 a 2. Se eu tentar colocar aqui idades na posição 3, recebe 45. Não vou ter nenhum tipo de erro de compilação, porque o compilador ele não sabe o tamanho desse array. Mas vamos tentar executar o código. Ctrl Shift F10. Nós temos uma exceção em tempo de execução. Array index out of bounds exception. Significa que você está tentando acessar uma posição do array que não existe. Então, como eu declarei o tamanho de 3 posições, eu sou obrigado a utilizar apenas 3 posições. Então, o nosso código está exatamente assim na memória. Eu tenho aqui o meu valor 20, aqui o valor 15 e aqui o valor 30. E como você faz para você buscar esses valores? Bom, nós podemos pegar diretamente da mesma forma que nós colocamos. Por exemplo, salt, vamos colocar aqui, idade 1, 2 pontos, mais idades na posição 0. Lembre-se, sempre começa na posição 0. 0, 1, 2, 2, 3. Shift F10 para executar o nosso código. E nós temos aqui os nossos 3 valores. Então lembre-se, array é sempre um objeto. Essa variável idades, ela é do tipo reference, é um objeto que vai fazer referência a um array de 3 posições na memória. Então, o array em si, esse array em si, ele é um objeto. E dentro desse array nós temos 3 posições, que serão do tipo primitivo. Então, dentro nós podemos colocar apenas tipos primitivos. A regra do cast funciona automaticamente aqui. Então, se nós estamos colocando o valor inteiro, se nós tentarmos colocar aqui, por exemplo, um valor float, nós vamos ter um erro de compilação. Isso é porque o espaço aqui, esse idades na posição 0, está esperando um int. Então, é a mesma coisa que você criar aqui, por exemplo, então é como se você estivesse criando 3 referências do tipo inteiro, só que utilizando apenas uma variável para a utilização dos 3 espaços. Então nessa aula vamos manter somente nessa parte, e na próxima aula vamos continuar falando mais sobre arrays. Vejo vocês na próxima aula.